A polêmica da cobrança adicional do plano de internet fixa é assunto da TV.jus de hoje. A medida foi suspensa temporariamente pela Anatel, mas os consumidores devem ficar atentos quanto às cobranças indevidas. Mutirão resolve questões cíveis de processos da 2ª Vara de Violência Doméstica da capital. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na TV.jus. É realizado até sexta-feira, 29 de abril, mais um mutirão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá. 60 pessoas foram selecionadas para audiências de conciliação na área civil. Separação, guarda de filhos e pensão alimentícia são alguns dos casos que podem ser resolvidos no mutirão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Cada caso é analisado individualmente. O acordo não significa necessariamente que vai encerrar toda a celeuma, todo o conflito entre as partes. O processo criminal, por exemplo, ele continua. Então, quando faz um acordo perante o conciliador, esse acordo envolve apenas a questão civil. O processo criminal continua. A medida protetiva também, que embora tenha natureza civil, se ela não desistir dessas medidas protetivas, embora ela tenha feito um acordo quanto à guarda, quanto a alimentos, direito de visita dos pais, embora as partes tenham acordado quanto a isso, se ela ainda se sentir vulnerável em relação ao agressor, ela pode continuar com as medidas protetivas, ou seja, o processo cautelar civil satisfativo de medida protetiva continua até a sentença. Todos os meses é realizado aqui na Vara o mutirão de conciliação e cerca de 40% das pessoas atendidas com a força-tarefa conseguem chegar a algum tipo de acordo. É bom para todos, né? Porque um acordo que traz resultado rápido e que resolve a situação da pessoa na esfera civil, quanto a alimentos, quanto à guarda, enfim, os maiores conflitos são resolvidos, ótimo. Isso é bom para todo mundo. Para o judiciário, que é menos um processo, menos uma questão a ser discutida, que ser instruído, ou testemunho para ser ouvido, e para a vítima e agressor, que resolve na esfera civil o problema que eles estão discutindo. E diagnóstico para deixar ainda mais eficiente o escritório de projetos, que é integrado à Coordenadoria de Planejamento do Tribunal de Justiça, é apresentado a servidores. O objetivo é aperfeiçoar as metodologias de trabalho. Pensando na melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça, é que o escritório de projetos tem debatido pontos importantes para alcançar objetivos ainda mais satisfatórios. Hoje nós temos alguns documentos de padronização de projetos que orientam os gerentes de projetos a como planejar, acompanhar, executar e encerrar os projetos, né? Então são documentos que já estão padronizados, que a maioria dos projetos já utilizam, né? Hoje já existe um sistema informatizado que acompanha esses projetos de uma maneira organizada, e o que se está pensando em fazer é olhar para as melhores práticas de mercado para verificar o que pode ser adotado para melhorar ainda mais essa execução. Carlos Alberto é diretor do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT. Para ele, o debate é importante para chegar a bons resultados. Assimila bem as informações e a gente procura praticar exatamente o que a gente recebe no curso. Entre as diretrizes que podem ser aperfeiçoadas estão a formalização de novas atribuições dentro do escritório de projetos e a metodologia adotada. E hoje nós temos uma figura também que é o do líder de projeto, que nós estamos também definindo as atribuições. Então isso tem que compor a metodologia de projeto, até porque essa metodologia ela tem que dar o suporte para as outras gestões também. Quando a gente fala de rever a metodologia, rever a documentação, né, existem boas práticas que estão evoluindo no mundo inteiro, né? E como é que nós podemos aprender com essas boas práticas e quais dessas boas práticas podem ser incorporadas aqui no dia a dia? Então, como é que a gente pode renovar, modernizar o modelo de gerenciamento de projetos com foco em melhor executar os projetos? Depois do intervalo, no quadro Seu Direito, vamos falar sobre a suspensão da cobrança adicional no plano de internet fixa. É um instante só. Distribuição e redistribuição pública online de processos em segunda instância. Já disponível no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Um assunto que tem gerado muita discussão é a internet fixa. Depois de uma guerra
acirrada entre as operadoras que querem fazer a cobrança adicional do plano. E, por outro lado, a manifestação popular e de órgãos de defesa do consumidor contra a medida, a Anatel suspendeu temporariamente o corte da internet fixa por franquia. A guerra contra a internet limitada parece não ter fim. Por enquanto, a medida foi suspensa pela Anatel por tempo indeterminado. Na verdade, a postura da Anatel ela é, regra geral, muito ruim para o consumidor. Por quê? Tanto a proibição em 90 dias, como foi o primeiro despacho proferido pela Anatel, como agora essa suspensão, na verdade elas são ruins para o consumidor na medida que a Anatel não tomou uma postura que é de acordo com a lei, ou seja, de dizer que a limitação ou o bloqueio da internet fixa ela é ilegal no nosso país, seja em razão do Marco Civil da Internet, em que coloca que o serviço de internet ele é, na verdade, essencial e que a sua interrupção só é possível mediante o inadimplemento do consumidor, ou seja, o não pagamento de sua conta. O analista de sistema não fica sem internet. Usa tanto para o trabalho quanto para os estudos. Hoje eu uso para assistir filmes, como lazer, para falar com a família, para educação, com cursos online. Nós temos em casa, se formos contar, 3 smartphones, 3 tablets, 3 notebooks, que independente das atualizações que eles estão fazendo, eles estão consumindo banda larga e nós não estamos nem percebendo isso, porque não é nosso papel ficar olhando se o meu Android está atualizando, se o meu Windows está atualizando, se o Mac está atualizando. Então nós temos uma utilização maciça que eu confesso que eu não sei nem quantos megabytes eu consumo por mês, eu não tenho. Mas na hora que eu preciso, ele está lá funcionando e me atende. O juiz Yali Sabo Mendes reforça que a cobrança adicional fere os direitos dos consumidores. Você não pode restringir a banda larga fixa sobre qualquer aspecto. Se você ocorre da sua casa ter uma quantidade de mega a ser utilizado mensal, aquele montante a ser utilizado tem que ter dentro dele uma margem. Por quê? Se você ocorre de baixar um filme, isso já coopta quase que todo a sua mensalidade, o seu uso naquele mês. Então, fica muito difícil você, já com pouco tempo de internet, você ainda ter esse serviço restringido durante o mês. Nesse impasse, é bom o consumidor ficar atento ao contratar o serviço de internet fixa. Caso perceba a limitação do pacote e a cobrança do excedente, a denúncia deve ser feita no PROCON. Inclusive, nós fazemos um alerta aí para os consumidores que fizeram um contrato de banda larga fixa nesse ano de 2016, vale a pena ver o contrato que firmou, verificar se já não existe alguma cláusula prevendo essa limitação. Se existir, esse consumidor já pode fazer a sua reclamação, seja fisicamente junto ao PROCON mais próximo da sua residência, seja também via o site que é o www.consumidor.gov.br. Então, fazer essa reclamação para que você tenha um contrato de acordo com aquilo que está sendo feito de publicidade, né, de aquilo com o acordo que hoje a lei brasileira permite. E a TV.jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!